Bom dia, hoje a gente começa o capítulo de Trabalho e Energia, é o capítulo 7 do livro do Laor. Eu vou começar a projetar e a gente começa. Bom, nesse capítulo, uma coisa peculiar é que trabalho na física é um termo que a gente usa com um significado um pouquinho diferente do que a gente entende na nossa linguagem diária, né? Então, a gente tem uma definição muito específica para trabalho e que nem sempre coincide com o que a gente chama de trabalho no dia a dia. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente vai definir trabalho para várias situações diferentes. Primeiro, a gente vai definir trabalho de uma força constante, depois de uma força variável. E mesmo o trabalho de uma força constante, a gente vai começar com a situação mais simples, que é trabalho de uma força constante em trajetória reta. Lembrando que força constante tem módulo, direção e sentido constantes, pois força é vetor, ok? Então, por definição, o trabalho realizado por uma força constante F sobre uma partícula, enquanto ela se desloca de uma quantidade D, então o deslocamento é o vetor D, em uma linha reta é dado por, o trabalho é F escalar D, é a força F escalar o deslocamento. Então, F e D são vetores, né? A força F é vetor e o deslocamento é vetor, e o produto escalar da força F com o vetor deslocamento te dá o trabalho realizado por aquela força, desde que a força seja constante e a trajetória seja em linha reta. Bom, a gente sabe calcular o produto escalar, né, de dois vetores. O produto escalar do vetor F com o vetor D é o módulo de F, vezes o módulo de D, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Então, aqui eu desenhei dois vetorzinhos quaisquer, F e D, né? Um vetor F constante aqui de vermelho. Vetor F constante de vermelho, o vetor D deslocamento de azul. E um jeito da gente enxergar esse produto vetorial é pensar que é o módulo de F vezes D cosseno θ. O que é D cosseno θ? D cosseno θ, eu representei aqui de verde, é a componente do vetor D na direção do vetor F. Então, só contribui para o trabalho a componente do deslocamento na direção da força. É um jeito de enxergar fisicamente essa equação. Só contribui para o trabalho a componente do vetor deslocamento na direção da força, ok? Mas, essencialmente, é o módulo de F vezes o módulo de D vezes o cosseno do ângulo entre eles, efetivamente. Mas um jeito de enxergar isso é isso, é entender isso, que se o deslocamento não tem nenhuma componente na direção da força, o trabalho é zero. Se tem alguma componente, o trabalho depende dessa componente na direção da força. Então, vamos fazer um exemplo. Uma pessoa caminha num plano horizontal com velocidade constante, carregando um corpo de peso P. Por exemplo, um livro. Estou carregando um livro aqui. Esse livro tem peso P dado por mg, a massa dele, a aceleração da gravidade. Né? Qual que é o trabalho que eu realizo se eu caminho num plano horizontal carregando esse livro? Ó, o livro exerce sobre a minha mão uma normal para baixo. Então, eu exerço sobre o livro uma normal para cima, na vertical. Mas meu deslocamento está na horizontal. Se a força que eu estou exercendo no livro é na vertical e meu deslocamento está na horizontal, o trabalho é nulo. Porque o ângulo entre a normal que eu faço no livro e o vetor de deslocamento que está na horizontal é 90 graus. Então, não tem nenhuma componente do deslocamento na mesma direção da força. Ok? Então, apesar de, no cotidiano, eu falar que eu estou realizando um trabalho grande porque eu estou carregando o livro, em física eu não realizei nenhum trabalho carregando um livro, né, segurando ele no plano horizontal e deslocando no plano horizontal. Então, nesse caso, o trabalho realizado pela pessoa é nulo, porque a força F que ela vai exercer sobre o corpo, no meu caso, a normal que eu exerci sobre o livro, é perpendicular ao deslocamento em cada instante. Então, tomar cuidado com a definição de trabalho, tá? Em física é um pouquinho diferente do que a gente usa no nosso dia a dia, mas é bem definido, então é aplicar a definição. Se a força for constante, o deslocamento for em trajetória reta, o trabalho é F escalar D. E é escalar porque é o resultado de um produto escalar. Bom, no sistema internacional, a unidade que a gente usa para trabalho é o Joule, símbolo J. Então, o Joule é definido como trabalho,
realizado por uma força constante de 1 newton, quando desloca um corpo em uma distância de 1 metro na sua direção e sentido. Então, 1 joule é 1 newton vezes metro. Ok? Bom, às vezes a partícula ela se move sob a ação de várias forças. Você pode ter várias forças atuando sobre a partícula, né? Força F1, F2, F3, vetores. O trabalho total, ou trabalho líquido, né, realizado sobre essa partícula, é a soma dos trabalhos de cada força. Então, W1, W2, W3 é a soma do trabalho de cada força. Então, o trabalho líquido, que é o trabalho total, é a soma dos trabalhos de cada força que atua naquela partícula durante um certo deslocamento D. Então, você vai ter F1 escalar D, mais F2 escalar D, mais F3 escalar D, e assim vai, quantas forças você tiver. Como está todo mundo, o produto escalar é sempre com deslocamento, você pode colocar o deslocamento em evidência e somar aqui vetorialmente todas as forças. Agora, a soma de todas as forças é a força resultante. Então, o trabalho líquido, né, que você tem sobre uma partícula, quando tem várias forças atuando sobre essa partícula, é o trabalho da força resultante. Né? Então, se você achar a força resultante, você não precisa calcular o trabalho de cada uma das forças, você pode simplesmente calcular o trabalho da força resultante, para ter o trabalho líquido. E tem um pequeno detalhe, então, se a força resultante for zero ou for perpendicular ao deslocamento em cada instante, o trabalho líquido vai ser zero. Então, quando é que a força resultante é zero? Por exemplo, quando a partícula está em movimento retilíneo uniforme, porque a aceleração é zero, e força resultante é massa vezes aceleração. Então, em movimento retilíneo uniforme, o trabalho líquido é sempre zero. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui, e é um bom exemplo para lembrar que a gente precisa de leis de Newton. A gente continua precisando de leis de Newton, vai sempre precisar de leis de Newton nesse curso. Então, um exemplo aqui é um bloquinho que desce um plano inclinado, um problema que a gente já fez várias vezes, mas que a gente vai fazer de um jeito diferente. Fala assim, um bloco de massa M desliza sobre uma rampa, fazendo um deslocamento D, cuja componente vertical é H, como mostra a figura. Então, o bloquinho vai deslizar sobre essa rampa, um deslocamento total D, que é esse vetor aqui, dado por esse vetor, cuja componente vertical é H. Componente vertical do deslocamento é H. Ok? O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa vale μ. Então, tem atrito. Letra A. Calcule o trabalho de cada uma das várias forças atuantes sobre o bloco durante o deslizamento. Então, vamos pensar primeiro na letra A. A gente quer o trabalho de todas as forças que atuam no bloco durante esse deslocamento D. Quais são as forças que atuam no bloco? O peso no centro de massa, a normal do plano inclinado com o bloco, perpendicular à superfície de contato, no ponto de contato, e a força de atrito contrária à tendência do movimento, que o bloquinho vai descer, a força de atrito está para cima, né? Ao longo do plano, mas para cima. São essas as forças. Então, a gente quer calcular o trabalho de cada uma dessas forças durante esse deslocamento D aqui ao longo do plano inclinado. Então, vamos lá. Bom, trabalho da força peso. Então, o ângulo entre o vetor peso e o vetor deslocamento é esse ângulo aqui, ó. Se esse aqui é θ, que é o ângulo do plano inclinado, esse ângulo aqui também é θ, ó, entre o peso e a vertical. Então, esse outro ângulo aqui, que é o que eu quero, é 90 menos θ. Então, o ângulo entre o vetor peso e o vetor deslocamento é 90 menos θ. Okay? Então, trabalho, né, da força peso vai ser peso escalar deslocamento, que é o módulo do peso, o módulo do deslocamento, vezes o cosseno de 90 menos θ, que é o ângulo entre os dois vetores. Cosseno de 90 menos θ é seno de θ. E d seno θ, que está representado aqui, d seno θ, é H. Seno de θ é H sobre D. Então, d seno θ é H. Então, eu posso substituir aquilo ali por mgh. Um outro jeito de enxergar isso é ver que só contribui para o trabalho da força-peso a componente do vetor D na mesma direção da força-peso. E a componente do vetor D na mesma direção do peso é H. Então, dá mgh. Ok? Acho mais fácil fazer assim, porque você não tem que preocupar com os ângulos. Bom, e o trabalho da normal? A normal é perpendicular à superfície de contato em cada instante. E o deslocamento aqui é na mesma direção da superfície de contato. Então, a normal vai ser perpendicular ao deslocamento o tempo todo. Então, o trabalho dela é nulo.
né? O ângulo entre eles é 90 graus e o trabalho da normal é nulo. E agora a força de atrito. Ó, a força de atrito e o deslocamento estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, ok? Então, o ângulo entre esses dois vetores, entre o vetor força de atrito e o vetor deslocamento, é 180 graus. Então, o trabalho da força de atrito é o módulo da força de atrito, o módulo do deslocamento, cosseno de 180, que é menos 1. Ok? E quanto que vale a força de atrito? A força de atrito vale μ vezes a normal, né? Porque a gente já estudou isso, né? Força de atrito vale μ cinético vezes a normal, que é μ vezes a normal. Quanto que vale a normal? Ó, como não tem aceleração na direção perpendicular aqui ao plano inclinado, normal menos a componente do peso nessa direção, que é mg cosseno θ, é igual a zero. Então, a normal vale mg cosseno θ, né? Então, o trabalho da força de atrito é força de atrito escalar deslocamento, que é módulo da força de atrito, módulo do deslocamento, cosseno de π, que é 180, que dá menos 1. O valor da normal, né, o módulo da normal é mg cosseno θ, pela segunda lei de Newton, porque a somatória de força é igual a zero naquela direção da normal. Então, a gente tem o trabalho da força-peso, o trabalho da força normal e o trabalho da força de atrito nesse deslocamento aqui desse bloquinho ao longo do plano inclinado. Aí vamos para a letra B. A letra B fala o seguinte: calcule o trabalho líquido, que é a soma de todos os trabalhos, né? A soma do trabalho de todas as forças, e verifique que ele será nulo quando o corpo descer com velocidade constante. A gente espera que ele seja, porque vai ser o trabalho da força resultante. Se a velocidade for constante, a aceleração vai ser zero, então a força resultante vai ser zero e o trabalho líquido deve ser zero. Então, primeiro a gente vai calcular o trabalho líquido, e depois é verificar que, se o bloquinho descer com velocidade constante, esse trabalho líquido é zero. O trabalho líquido é a soma dos trabalhos de todas as forças que atuam no bloquinho. Então, a soma do trabalho do peso, do normal e da força de atrito. Aqui, trabalho é escalar, soma-se como escalar, então fazer a soma é muito fácil, ok? Somei. Bom, então isso aí é o trabalho líquido. Agora a gente tem que verificar que isso aí dá zero se o bloquinho descer com velocidade constante. Bom, se ele descer com velocidade constante, a aceleração ao longo de x vai ser zero. Ao longo de y já é zero, mas ao longo de x também vai ser zero. Ok? Quais são as forças? Qual que é a força resultante ao longo de x? Tem uma componente do peso aqui, ó, que é mg seno θ, e a força de atrito. Então, mg seno θ menos força de atrito, que seria massa vezes aceleração ao longo de x, vai ser zero, né? No caso do bloquinho descer com velocidade constante. Então, nesse caso, mg seno θ é igual a μ cinético mg cosseno θ, ok? Só que μ cinético mg cosseno θ está aqui na equação 1, ok? Então, eu vou poder colocar no lugar de μ cinético mg cosseno θ, mg seno θ. Vou substituir esse pedaço aqui da equação por mg seno θ e colocar aqui em 1. E lembrando que... não, substituir aqui primeiro, né? Então, vou pegar no lugar de μ cinético mg cosseno θ, colocar mg seno θ. Então, vai ficar mg seno θ vezes d. E aí a gente lembra que d seno θ é h. Então, aquilo ali vai ficar mgh, né? Porque d seno θ aqui, na hora que eu faço a substituição, é h. Então, vai ficar mgh menos mgh, que efetivamente é zero. Então, se o corpo descer com velocidade constante, o trabalho líquido realmente é zero, como tinha que ser, né? Porque vai ser o trabalho da força resultante, e a força resultante é nula. Ok? Então, a gente sabe calcular trabalho de uma força constante num deslocamento em linha reta, que foi o que a gente fez aqui. Todas essas forças, durante esse deslocamento, elas são constantes. Então, a gente pode aplicar a definição de trabalho de força constante em deslocamento em linha reta, que é força escalar deslocamento. Vetor força escalar vetor deslocamento. Foi o que a gente fez. Bom, agora a gente vai calcular o trabalho de uma força constante, mas numa trajetória qualquer, curvilínea, ok? Então, a força continua constante, lembrando que força é vetor. Falar que uma força é constante quer dizer que ela tem módulo, direção e sentido constantes, ok? E a gente quer calcular o trabalho dessa força quando a partícula se desloca nessa trajetória qualquer aqui, ok? Bom, qual que é o nosso problema? O problema é que a gente só sabe calcular trabalho de força constante em deslocamento em linha reta. E minha trajetória agora não é em linha reta. O que eu vou fazer?
eu vou dividir essa trajetória em pequenos passos, de maneira que cada passo eu posso considerar em linha reta. Então, em vez de calcular de cara o trabalho dessa força, quando a partícula faz esse deslocamento todo, eu falo assim, eu vou fazer a partícula fazer um pequeno deslocamento ΔRI, depois outro, em linha reta. Então, ela vai fazer um tanto de pequenos deslocamentos em linha reta, e eu vou calcular o trabalho da força F ao longo desses pequenos deslocamentos em linha reta, porque isso eu sei fazer. Eu sei calcular o trabalho de uma força constante num deslocamento em linha reta. Então, eu vou aproximar essa trajetória curva por pequenos passos em linha reta, ok? Passos de tamanho ΔRI. Estão representados ali pelos vetorzinhos azuis. Bom, cada deslocamento ΔRI é igual a diferença entre uma posição RI e a posição anterior que a partícula tinha, RI menos 1. É o deslocamento que está sendo representado aqui pelos vetorzinhos azuis, ok? Não é a posição da partícula, é o deslocamento. A posição da partícula é medida a partir de uma certa origem qualquer aqui, mas o deslocamento da partícula ao longo da curva é dado por esses vetorzinhos azuis. Em cada passo retilíneo, a força vai realizar que trabalho? Ó, a gente sabe fazer isso. O trabalho, que eu chamei de ΔWI, trabalho realizado em cada passozinho retilíneo, vai ser a força F escalar o deslocamento daquele passo, ΔRI. Beleza, a gente sabe fazer, que é o módulo de F, o módulo de ΔRI e o cosseno do ângulo entre eles, entre os dois vetores. Lembrando que, se você tem a força F aqui, um deslocamento ΔRI nesse sentido aqui, que eu estou mostrando o azul aqui, só contribui para o trabalho a componente do deslocamento na direção da força, que é esse ΔRI cosseno de θi, que está representado aqui na equação. O trabalho total é aproximado pela soma dos trabalhos realizados. Então, em cada deslocamento ΔRI, eu realizo um trabalho. Se eu quero o trabalho total no final do deslocamento, eu somo o trabalho realizado em cada passo. Então, o trabalho total é aproximadamente a soma dos trabalhos individuais em cada passo. Só que como a força F é constante, ela pode sair para fora desse somatório. Ela não depende do I, ela é sempre a mesma. Então, eu vou tirar ela para fora do somatório. Então, o trabalho total vai ser aproximadamente F, que é a força F, escalar o resultado desse somatório. Mas o que é o resultado desse somatório? O resultado desse somatório é somar todos esses pequenos passos aqui de azul, ok? E são vetores, então tem que somar vetorialmente. Então, esse mais esse vai dar um passo aqui, mais aquele outro vai dar um deslocamento aqui, mais aquele outro vai dar um deslocamento aqui. E assim eu vou fazendo, somando todos eles. Se eu somar todos esses vetorzinhos azuis, eu vou ter esse deslocamento total D aqui, ok? Que é o que está representado aqui por esse somatório. O somatório dos ΔRIs vai dar esse deslocamento D. Agora, olha que coisa sensacional. Independentemente do tamanho desse passo, o somatório vetorial de todos os ΔRI é sempre esse vetor D. Você pode desenhar esses ΔRI menorzinhos. Na hora que você soma vetorialmente, você pode dar passos grandes. Somando vetorialmente todos esses ΔRI, independente do tamanho dos seus ΔRIs, dá esse deslocamento D. Então, isso aqui não é aproximado, isso aqui é exatamente F escalar D, né? Então, mesmo a trajetória sendo curvilínea, se a força F for constante, o trabalho dela vai ser F escalar D. E isso mostra que o trabalho da força F não depende da trajetória da partícula, depende apenas do deslocamento da partícula. Então, se eu vim de um ponto até outro por esse caminho aqui que está mostrado na curva preta, eu vou realizar o mesmo trabalho do que se eu vier por um outro caminho que comece no mesmo ponto e termine no mesmo ponto, porque o deslocamento da partícula vai ser o mesmo. Então, desde que a força F seja constante, o trabalho dela não depende da trajetória da partícula, ok? Então, isso é muito importante lembrar. O trabalho de uma força constante não depende da trajetória da partícula, mas somente do deslocamento total da partícula, né? Isso, toda força cujo trabalho não dependa da trajetória, mas só do ponto inicial e final,
é chamado de força conservativa. E essas forças conservativas, elas têm uma propriedade muito, muito boa para a gente, que facilita muito a nossa vida, a gente vai ver mais para frente, que é para essas forças você pode definir uma energia potencial. Então, forças conservativas são importantes em física, a gente tem que cuidar delas, lembrar delas com cuidado, elas permitem definir uma energia potencial associada a elas. A gente já vê que a gente vai definir energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, porque força gravitacional e forças elásticas são forças conservativas. E, além disso, forças constantes são forças conservativas. Lembrando que, para uma força ser constante, ela tem que ser constante em módulo, direção e sentido, porque força é vetor. Tá? Então, aqui a gente acabou de provar que toda força constante é uma força conservativa. Então, agora eu vou fazer 2 exemplos. O primeiro é um corpo de massa M desliza em uma montanha russa, como mostrado na figura abaixo. Então, você tem uma montanha russa que tem uma trajetória qualquer aqui, né? E esse corpo sai do ponto A e vai até o ponto B. E você quer calcular o trabalho realizado sobre ele pela força da gravidade entre os pontos A e B. Então, o corpo está aqui, o peso dele está na vertical para baixo, você quer o trabalho da força-peso quando ele vem de A até B. Então, o deslocamento do corpo vai ser esse vetor D que está mostrado aqui. Mesmo a trajetória sendo qualquer, o que importa para a gente aqui é o deslocamento. Por quê? Porque a força-peso aqui é considerada constante, próxima à superfície da Terra. Então, a gente quer o trabalho de uma força constante. Mesmo numa trajetória qualquer, o trabalho só depende do deslocamento. Então, o trabalho vai ser a força-peso escalar o vetor deslocamento. O ângulo entre esses 2 vetores é esse ângulo θ aqui, ok? Que é 90 mais esse ângulo alfa aqui, ok? Então, o trabalho vai ser mg, que é o módulo do peso, vezes d, que é o módulo do deslocamento, cosseno de θ, que é o ângulo entre eles, ok? Θ é 90 mais alfa, ok? Então, eu posso escrever o trabalho como mgd cosseno de 90 mais alfa. Cosseno de 90 mais alfa é menos seno de alfa. Então, eu posso escrever o trabalho como menos mgd seno de alfa. E seno de alfa, d seno alfa é h. Okay? Seno de alfa é h sobre d. Então, d seno alfa é h. Então, o trabalho vai ser menos mgh. Bom, tem outro jeito de fazer isso aqui, que é pensar o seguinte. Eu tenho o vetor peso e o vetor deslocamento. Só contribui para o trabalho do vetor peso, né, da força peso, a componente do vetor deslocamento na mesma direção que a força peso. Então, o deslocamento ele vai ter uma componente aqui na horizontal e uma componente vertical que eu chamei de H. Okay? Só essa componente vertical aqui vai contribuir para o trabalho da força-peso durante esse deslocamento. Você pode imaginar que você faz primeiro o deslocamento aqui na horizontal, depois o deslocamento na vertical. No deslocamento horizontal, você não tem realização de trabalho nenhum, porque esse deslocamento é perpendicular ao peso. E na parte vertical do deslocamento, você tem realização de trabalho. Então, na verdade, eu só preciso calcular o trabalho da força-peso nesse deslocamento H. Então, o trabalho da força-peso pode ser escrito da seguinte maneira. É o trabalho, é P escalar esse vetor H aqui. Ok? E esses vetores têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, o ângulo entre eles é 180 graus. Que é mgh cosseno de π, que é menos mgh. Que eu acho mais fácil de usar como raciocínio do que ficar lembrando todas essas relações trigonométricas. De cosseno de 90 mais alfa é menos seno de alfa e coisa assim. É ter entendido que só contribui, né, para o trabalho de uma força, a componente do deslocamento na direção dessa força. Mas as duas coisas estão corretas, as duas soluções são boas. Dá o mesmo resultado, claro. Então vou parar aqui.